Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de janeiro de 2025, e eu comecei e apaguei e voltei e comecei de novo esse episódio várias vezes, porque é uma data que eu não sei muito bem como homenagear, né? O que eu tenho aqui são palavras, mas palavras talvez seja aqui um bom eixo para a gente começar esse episódio. 27 de janeiro é a data em que se relembra, né, a libertação do campo de Auschwitz, um campo na Polônia, um campo de concentração, onde mais de 1 milhão de judeus foram industrialmente, sistematicamente, calculadamente eliminados, assassinados, né, queimados, carbonizados, né, nessa data, em 1945, o exército soviético abre os portões de Auschwitz, os soldados alemães já tinham fugido, né, e aí eles registram ali o horror, né, algo inominável, algo que inclusive o próprio mundo demorou algum tempo para assimilar. A gente já comentou aqui em vários momentos no Radinho sobre Segunda Guerra, sobre nazismo, sobre essas maluquices todas, mas acho que hoje um post eu sigo tanto no Twitter quanto no Blue Sky, eu cada vez mais estou migrando, apostando mais do Blue Sky. Eu vi um post do Auschwitz Memorial, o Memorial de Auschwitz, que é um canal absolutamente incrível, deveria ser premiado. Todo santo dia eles publicam ali uma foto e uma história de uma criança, de uma jovem, de um senhor, né, de uma mulher, de um bebê, né, que tinham ali nome, sobrenome, uma família, fotos que foram feitas em momentos de alegria, em momentos de esperança, pessoas que chegaram de trem aos milhares, né, e naquele mesmo dia foram executados com gás, né, todo santo dia eles estão ali, religiosamente, né, lembrando que essas pessoas não eram números, essas pessoas não eram estatísticas, essas pessoas eram pessoas, não é? E hoje tinha um post que me chamou muito a atenção, que eu repostei inclusive, que mostra que essa máquina de extermínio, que é uma máquina, é um feito de engenharia, de administração, sinistro, mas realmente colossal, né? Como é que você extermina 6 milhões de pessoas ou mais, né? De uma maneira sistemática, com contabilidade, com engenharia, né? Com inovações disruptivas, né? Sei lá, não é? Tudo isso que eu confesso, eu não tenho coragem de visitar. Eu realmente não tenho essa, não tenho. Eu não sou capaz de visitar. Se chegar perto, acho que eu vou absolutamente me desmontar, não é? Mas isso tudo ainda está lá. São tijolos, é arame farpado, né? São máquinas, são fornos, são coisas feitas de átomos, coisas muito concretas, né? Coisas que acabaram com a vida de pessoas, né? Acabaram com o sonho de famílias inteiras, né? Porque causaram um buraco negro, um rombo na história de um povo, né? Também, obviamente, na nossa própria percepção do que é ou não é ser humano, não é? Todo esse aparato, todas essas coisas tão concretas, elas nasceram de palavras. Por isso que eu acho que palavras é um bom eixo, né? Que palavras são essas? Palavras que começam com palavras mentirosas, né? Que de repente com histórias que são histórias também mentirosas, histórias falsas, narrativas completamente distorcidas, né? Mitos completamente forjados, né? Discursos inflamatórios. Essas palavras, elas vão estruturando, vão criando forma, elas vão criando mecanismos, elas vão organizando não só pessoas, mas recursos e dinheiro. Essas palavras acabam se transformando numa máquina de morte. Palavras têm um peso extraordinário. Palavras têm um peso. Eu estou lendo com muito carinho e com muito deleite o livro do Yuval Harari, que é judeu, o Nexus, sobre a importância da informação na história humana, né? Não chegamos ainda na questão do Holocausto, chegaremos em algum momento, não é? Mas é muito importante nesse momento em que plataformas inteiras como Twitter, como Facebook, né, estão aí a serviço da desinformação, né, estão abrindo as portas
justamente para discursos de ódio, para teorias conspiratórias, né, para fake news, para deepfakes. E o próprio Mark Zuckerberg, que é descendente de judeus, né, está ali achando que, de repente, a empresa tem que se tornar mais masculina, que ele está dando apoio incondicional a uma figura que parece o Hitler com cabelo tingido, não é? Isso vale a pena a gente lembrar. Palavras. É assim que as coisas começam. É assim que as mortes começam. Palavras quando de repente, sei lá, não precisa, pega uma questão mais prosaica, abre o jornal de hoje, se é que alguém ainda abre o jornal, não é? Tem um artigo aqui que eu vou dar um link para vocês, mostrando o quanto que jornais estão em completo descrédito nos Estados Unidos, um pouco ninguém lê mais jornal, né? As pessoas estão se, entre aspas, informando por essas redes que estão todas dominadas, que estão todas a serviço do lucro e do ódio, não é? Nos jornais vocês podem ver, de repente, torcedores de um certo time se organizando para massacrar um torcedor de outro time. O que é um time? Um time são palavras, é uma ideia, é uma narrativa, é um conceito, não é? Que se concretiza num estádio de futebol, em camisetas, em camisas. Mas veja, isso tudo é ficção, a narrativa. Né? Não existe, né? São Paulo, Corinthians ou Palmeiras, isso tudo né? Se todo mundo tiver uma crise de amnésia, né? Se algum vírus acabar com a memória de todo mundo, isso tudo desaparece, não é? Mas você vê as pessoas se organizando, ou mesmo, se a gente pensar num episódio mais polarizante ainda, a invasão de Brasília, em torno do quê? Em torno do que palavras que justamente transformaram cidadãos aparentemente pacatos, aparentemente inofensivos, transformaram numa horda de bárbaros, não é? Promovendo atos indescritíveis, né? Palavras, acho que vale nessas horas, quando eu estou aqui, né, gravando sozinho, o radinho que tem uma audiência cada vez menor, né? Agora são 12, se eu não me engano, super raríssimos, cada vez menos gente apoiando. Eu me sinto aqui tão impotente diante disso tudo, né, com o que eu tenho a oferecer aqui, palavras, mas acho que são palavras, né? Infelizmente, alguns discursos, algumas falas, algumas histórias, elas, curiosamente, ou desgraçadamente, elas, contagiam mais, elas, entre aspas, viralizam mais, né? Histórias que não necessariamente têm fundamento, pode ser alguma crença supersticiosa, sem pé nem cabeça, né? Algumas dessas histórias se propagam, se multiplicam por milênios e bilhões de pessoas, e você fala, mas por que essas palavras e não outras? Porque são palavras do mesmo jeito, né? São invenções, são narrativas, e essas palavras não desaparecem, né? Eu tenho aqui um link muito perturbador para o ressurgimento dessa extrema-direita, obviamente racista, né, obviamente xenófoba, né, surgindo na Alemanha. O partido AfD está agora, né, galgando, agora o Elon Musk provavelmente apoia, né, faz aquelas saudações hitleristas. Ali é um pequeno parêntese, uma história, de novo, não só palavras acho que mudam a história, mas acho que imagens também. Se você pegar a saudação nazista, né, que é aquela saudação Heil Hitler, o que o cara estende o braço, né, com a mão aberta, isso é um gesto que vem do Império Romano. Na verdade, o Hitler aprendeu essa história, ele copiou esse gesto do Mussolini, que também, né, queria ressuscitar o Império Romano, mas pelo menos o Mussolini fez menos estrago. Não é? Mas, infelizmente, veja só, de novo, palavras, ideias, né, de repente são apropriadas para um outro povo, um outro líder, e fazem mais estrago ainda. Mas acontece que os romanos não saudavam desse jeito. Vou dar referências aqui para quem tiver ainda crença em referências, e crença em história, e crença em verdades. Os romanos não saudavam assim, não tem nenhum registro. E olha que os romanos deixaram estátuas, deixaram esculturas, deixaram afrescos, deixaram uma cacetada de coisa. Não tem ninguém
fazendo aquele gesto. Às vezes você pega ali a estátua de um orador com o braço estendido, mas é diferente, ele está com a mão aberta, assim como se ele estivesse conversando com a plateia, conversando com a audiência, mas a mão não está virada para baixo naquele gesto, ele não bateu no coração antes. Isso tudo nasce, é sinistro a gente falar isso, mas isso tudo nasce de uma pintura do Louis David, Jacques Louis David, Jean-Louis David, eu sempre me esqueço do primeiro nome, que é um pintor francês, um pintor muito talentoso, mas sobretudo talentoso em termos de sobrevivência, porque ele era um puxa-saco da coroa francesa, veio a Revolução Francesa, ele escapou, né, sei lá do que, de qualquer tipo de perseguição e começou a puxar o saco, obviamente, dos revolucionários franceses. Ele continuou fazendo quadros completamente delirantes, até quando Napoleão assumiu, ele fez aqueles quadros espetaculares do Napoleão. O cara realmente era um oportunista de primeira categoria, não é? E um dos quadros deles, que é o Juramento dos Irmãos, não sei o que lá, vou dar o link, é que eu esqueci. É uma história da história romana, que ele fez um quadro gigante, que são 3 irmãos que vão lá pegar as espadas e estão jurando, vão salvar a honra, sei lá, algum episódio desses meio militaristas, né, meio testosterônicos, né, do vigor e do heroísmo e das virtudes viris romanas. Eles estão ali fazendo essa saudação que o Jacques Louis David inventou. Ele inventou essa história, ele inventou e isso virou uma imagem. Que era um quadro tão realista que parece que você está ali vendo, né, um romano fazendo aquela saudação épica, heróica, né, masculina, viril, disposto a sacrificar tudo, a morte, né, viva a morte, vamos morrer em nome de alguma causa. Então, esse xarope do Davi, né, do Louis David, ele inventou um gesto completamente sem fundamento, e isso virou, na verdade, uma obrigação. Vale a pena lembrar que, num certo momento, quando o Partido Nazista realmente vira hegemônico na Alemanha, agora estou esquecendo qual é a palavra em alemão, acho que é Gleich, o que, meu Deus do céu? Esqueci. Na verdade, é uma lei, né, do Partido Nazista, que diz que todas as organizações da sociedade civil, seja uma escola, seja um serviço público, seja um hospital, todos eles têm que ser pautados pela ideologia e pelos ritos nazistas. Todos eles vão ter que fazer o gesto Heil Hitler. Todos eles vão ter que tocar de manhã um hino nazista. A sociedade civil sendo completamente incorporada, né, numa narrativa delirante. E as pessoas abraçaram isso com uma naturalidade absolutamente perturbadora. Não é? De novo, palavras, alguém fala, né, os outros transformam isso em realidade. E, aliás, falando em realidade, palavras e esses ecos completamente... eu nem tenho palavras para isso. Eu não conhecia, eu nunca fui para a Hungria, agora que eu não vou, porque tem aquele maluco, como é que chama o maluco da Hungria? Já não lembro mais, que é outro cara de extrema-direita, amigo do Bolsonaro. A Hungria também, um país xenófobo, infelizmente. Tenho bons amigos húngaros, mas infelizmente o país não saiu dessa maluquice de extrema-direita até hoje. Né? Na beira do rio Danúbio tem um monumento muito peculiar. Na beira ali tem, né, um negócio de cimento, na beira do rio, tem vários sapatos, dezenas e dezenas de sapatos na beira do rio. Né, são 60 pares de sapato de todo tipo, de mulher, de criança, botas e tal. Aí você fala, o que sapatos estão fazendo aqui? Na verdade, são esculturas de sapatos, são sapatos feitos de bronze para relembrar. Isso foi uma homenagem, né, a uma lembrança com algo que aconteceu na Hungria. A Hungria, um movimento que, aliás, eu não chamo o quê? Arrows Cross, cruz de flechas, seja lá o que for. Né, no auge do nazismo na Alemanha, um movimento simpatizante, né, do nazismo, chamado Arrows Cross, se não me engano, ele sai perseguindo judeus, ele vai lá em prédios que tem judeus, em bairros judeus, eles arrancam todo mundo, eles pegam todo mundo, perfilam é a palavra, colocam na beira do rio, mulheres, crianças, velhos, tanto faz, o cara acabou de acordar, que catso que eu estou fazendo na beira do rio, e metralham todo mundo. São todos assassinados a sangue frio, são milhares, se não me engano, são 6 mil
judeus são executados delirantemente na beira do rio, e por que os sapatos? Porque os caras ainda tinham a cara de pau, a desfaçatez, de falar, tira o seu sapato, porque o seu sapato vale uma grana, de repente eu faço um troco. Então fica aí descalço na beira do rio, que nós vamos matar vocês um por um. Né? E esses cidadãos não são militares, são cidadãos que estão completamente cegos, né, de ódio, que estão completamente possuídos por palavras mentirosas, palavras que não têm o menor fundamento, né, palavras que transformam pessoas em monstros. Então, o dia que eu visitar Budapeste, tenho muita curiosidade de conhecer Budapeste, a cidade é linda, né, espero que um dia eles saiam desse pesadelo de extrema-direita, mas ali tem um monumento feito de sapatos de pessoas que foram arrancadas de casa no meio da noite, né, e foram todas fuziladas, aí os corpos caíam no rio e eu sei lá onde é que iam parar. Né, palavras e justamente num momento em que a gente está o dia inteiro, eu tenho uma questão, estava conversando hoje, falando em palavras, né, falando em conversando hoje de manhã com a minha mulher, nós acabamos de voltar, aliás, explicando um pouco para quem eventualmente não entendeu um certo blackout aí do radinho. Eu passei alguns dias, eu não sei se eu avisei devidamente, eu achei que eu fosse conseguir gravar mais um episódio avisando, mas não consegui. Eu passei alguns dias fora de casa. Nós passamos, na verdade, alguns dias em Foz do Iguaçu, que eu fui quando eu era criança e não me lembrava de nada, só lembrava de água para tudo quanto é lado, realmente não registrei. Minha mulher também não conhecia, e nós resolvemos celebrar uma data muito pessoal nossa aqui. Olha, vamos para Foz do Iguaçu. Foi um passeio absolutamente extraordinário, superou qualquer expectativa, né? Para quem não foi ainda, por favor, vá. A infraestrutura de turismo brasileira ali é excelente, o aeroporto é muito bom, todos os taxistas, os atendentes de hotel, a infraestrutura do parque é toda muito bacana. Né, a única questão, e aqui fica o meu puxão de orelha, do lado argentino, que também é um passeio magnífico, completamente diferente, mas muito interessante, os argentinos pelo menos levaram em conta a questão da acessibilidade. Né, para quem é cadeirante, o lado brasileiro é impenetrável porque não tem como, tem escada para tudo quanto é lado, não tem acessibilidade, lamento. Então, para quem a gente fez um sobrevoo de helicóptero, para quem isso vai estar na descrição. Todo o episódio do Radinho tem na descrição os links que eu estou mencionando, certo? Ou então tem no radinhodepilha.com, o site está sempre lá, tem 8 anos de episódios lá para vocês pesquisarem. Tem um canal nosso no Telegram, é só ver aqui, tem um canal nosso no WhatsApp. Eu vou dar o link para um sobrevoo de helicóptero para quem quiser ter uma ideia da grandiosidade daquilo. E foi por isso que a gente não teve radinho na semana passada, praticamente. Mas eu reitero, um passeio é extraordinário. Né? Tem o lado brasileiro você tem uma visão mais panorâmica de todas as cachoeiras. Do lado argentino você anda sobre o rio numa passarela, um rio bastante largo, sei lá, são 1.000 e tantos metros de caminhada, né? Mas aí você vai parar em cima da garganta. Né? É uma coisa, realmente não tenho palavras para descrever, é de uma potência extraordinária, água para tudo quanto é lado. Você está ali, algumas pessoas obviamente vendo ali a obra de algum criador que não sei, mas eu vejo ali o poder fabuloso da gravidade, né? A bênção que é a gente ter um planeta com água líquida. Para mim essas coisas emocionam um pouco mais do que imaginar que aquilo foi feito em 7 dias, não sei. Né? Então o lado argentino é muito interessante também. Existe esse passeio de helicóptero, não é barato, mas é muito bacana. Mas eu acho que uma das iniciativas mais impressionantes que eu já vi, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, é um passeio chamado Parque das Aves. Parque das Aves, agora eu esqueci o nome do cara, pera um instante só. Achei, Dennis Krowkamp, se é que eu estou pronunciando correto, porque o cara é da África do Sul, então não tenho a menor ideia se eu falei o nome dele correto. Na verdade, esse parque foi criado se eu não me engano, em 1994, faz 30 anos. Foi Parque das Aves, vamos lá, vamos ver, deve ser, sei lá, bonitinho. Bonitinho, o parque é glorioso, é um espaço enorme, é um espaço dedicado à preservação, à conservação de espécies que estão ameaçadas.
tem áreas inteiras, e as áreas são muito grandes, dedicadas à recuperação de animais que estavam sendo contrabandeados, de animais que estavam em cativeiro, de animais que estavam com a saúde completamente prejudicada por questão de imbecilidade, porque tem gente que acha que um passarinho na gaiola simboliza alguma coisa, simboliza provavelmente a nossa miopia e a nossa falta de coração, não é? Então, eles têm... É gigante. Então, ali tem uma variedade colossal, inimaginável de aves, óbvio, tucano, você vai ver... Tinha um bicho vermelho, que eu nem sei que nome tem, que é um vermelho tão extraordinário que a câmera do celular não conseguia nem registrar direito. Araras azuis, araras de todo o tempo. Olha, é um passeio que realmente emociona. Eu encontrei ali um casal americano, mas notoriamente eles eram de origem indiana, e é interessante ver justamente indianos com uma relação muito mais emocional, né? Eu estava conversando com a moça e ela falou, nossa... É isso, assim que a gente deveria agir, com respeito pela natureza, pela vida, amor pela natureza, nós fazemos parte da natureza. Veja que interessante, né, que eu não sei se por conta da sua própria religião, da narrativa indiana, isso não criou essa dicotomia besta, né, que os ocidentais acabam tendo, como se existe a natureza e os humanos, uma coisa que não faz o menor sentido. Então, ela ali estava com os olhos cheios d'água, falou, tinha que ser isso. Né, é isso daqui, puxa, quem fez esse parque, e é justamente um sul-africano, não foi nenhum brasileiro, eu acho que ele já faleceu, acho que quem toca o parque hoje é um parque privado, uma descendente dele, uma filha, se eu não me engano, mas o parque merece a visita, tanto que num certo momento, eu estava ali cercado de sons, eu falei, nossa, eu vou registrar isso para abrir o radinho de segunda-feira. Não usei, eu vou usar esses sons para encerrar o episódio de hoje. Né? Não só para a gente chamar a atenção para a absoluta glória e beleza da nossa natureza, e não é nem nossa, brasileira, isso é uma completa tolice. Vai falar para o passarinho o que é Brasil, o cara não está nem aí. Vai falar para o passarinho o que é xenofobia, vai falar para uma arara o que é. Cara, o cara vai dar risada, desculpa, que ideia de jirico, né? Que ideia estúpida. Você torce para que time mesmo? O que é um time? Não, como assim? Não é? Então, o parque foi uma coisa realmente, além de qualquer expectativa, não deixem de visitar. O parque, por si só, impressiona, sei lá, para mim, tanto quanto a própria questão das cataratas, são inúmeras, né, um número gigante. Então, foi por isso que eu não gravei durante a semana, então vou reservar os passarinhos para o final. Mas já que a gente está falando de água aqui, vamos falar um pouco de ciência também, né? Vale a pena a gente fazer aqui, colocar as nossas palavras a serviço de alguma coisa muito mais, como hei de dizer, muito mais humanitária, né, muito mais generosa. Me conta se, né, quando você vai parar no pronto-socorro, se alguém pergunta se você é esquerdo ou de direita, né, se alguém pergunta se você acredita nisso ou naquilo, não, né, os remédios vão funcionar, não importa se para que santo que você acende vela. Não é, a gravidade, o celular, tudo isso é um esforço feito de pessoas que esquecem suas próprias nacionalidades, estão construindo um corpo de conhecimento que é de benefício para todos. Então vamos colocar nossas palavras aqui, né? Se é para escolher alguma coisa para a gente venerar, né? Veneremos isso, né? Que é algo que nos une, não nos separa. Aliás, eu estou lendo aquele livro do Nicholas Christakis, o Blueprint, e ele insiste sistematicamente, existem mais coisas que nos unem do que coisas que nos dividem, né? Mas infelizmente muita gente acaba se deixando levar, em nome inclusive de religiões, em nome de ideologias, acabam caindo nas coisas que desnecessariamente separam o que não deveria ser separado. Nós vamos falar aqui de água, então, dois vídeos muito interessantes, um deles da BBC fazendo uma demonstração muito simples e muito bacana da estranheza da água. Água é uma substância estranhíssima sob inúmeros pontos de vista. Eu lembro de ter visto, essa referência eu não vou encontrar mais, era uma vez alguém reportando que o cara era físico ou químico, sei lá, eu era um cientista, falou, acho que eu vou fazer meu doutorado em água. Aí o cara falou, não faça isso, mantenha a distância, água é um negócio de louco, é o negócio mais complicado do mundo, você vai se perder.
Por que que a água é tão complicado? Então, a água é muito complicada. Não devia ser, porque afinal né, você pega o átomo da água, uma molécula da água, desculpa, a molécula são três átomos, é um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Veja, aliás, uma coisa que vale a pena a gente lembrar, a água que você bebe, a água que é 60%, 70% do seu corpo, a água que está correndo nos rios, né, a água que está na cerveja que deixa todo mundo barrigudo, aliás, isso é um fenômeno bastante notório quando você vê multidões, né, carregando aquelas latinhas e uma pança extraordinária. Mas, então, água, né, voltando, a água qual é a idade da água? Qual é a idade? Aqueles átomos de hidrogênio da água, muitos nasceram no Big Bang, quase todos nasceram há quase 14 bilhões de anos. Então você tem átomos de hidrogênio que tem 14 bilhões de anos. Os átomos de oxigênio também são de tempos imemoriais. Não, o oxigênio não veio do Big Bang, o oxigênio precisou que as estrelas se formassem para que as estrelas produzissem oxigênio. Então, hoje a gente sabe como estrelas se formam. Hoje a gente sabe como os átomos se formam. Não tem nenhum homem barbudo, não tem nada, não tem nenhum... Não tem arquiteto nenhum. A gente sabe, a gente consegue escrever na lousa, a gente consegue descrever com símbolos e palavras. Então, pois bem, a água é feita de hidrogênio que tem bilhões de anos, né? Continua fresquinho, é uma maravilha, o oxigênio também, não é? Mas só que a água tem uma questão muito interessante. Se você pegar a molécula da água, você fala, ok, e daí? Né? Mas a questão é quando você junta várias moléculas da água, aí começam a acontecer coisas estranhas. A molécula da água, vamos imaginar que você queira representar de uma maneira, sei lá, como se fosse um desenho para criança. Aí você faz uma bolotinha, é o átomo de oxigênio. Aí você tem que colocar duas bolotinhas que são os átomos de hidrogênio, certo? Certo. Bom, você coloca uma de cada lado? Não, o que acontece é que os átomos de hidrogênio, eles acabam ficando num certo ângulo, eles não ficam assim, em linha, alinhadinhos, né? Eles não ficam alinhadinhos, não ficam os três alinhados como se fosse um colar. Não, eles ficam num certo ângulo como se fossem as orelhas do Mickey. Então imagina o Mickey, aquela cara redonda, aquelas duas bolotas, pois bem, essa é a molécula da água. O que é muito interessante da molécula da água é assim, ok, ela parece o Mickey, né? Abstraindo essa questão, o que acontece é que o átomo de hidrogênio é positivo, essencialmente positivo. O átomo de oxigênio, que é grande pra caramba, muito maior, ele é essencialmente negativo. Então, como ela é meio desbalanceada, né? Você está olhando lá a orelha, o Mickey, né? Você tem um lado que tem dois positivos e um lado que tem um negativo, ela tem como se fosse uma polaridade elétrica, ela tem um lado mais negativo, um lado mais positivo. Isso faz o que acontece com isso? E daí? E daí que quando você tem a água líquida que você conhece, ela não deveria ser líquida, né? A temperatura ambiente, ela deveria evaporar. Por que ela não evaporou? Porque, como tem, cada moléculazinha ali tem um lado positivo e um lado negativo, o lado positivo de uma das moléculas é atraído pelo lado negativo da outra, e o lado negativo da outra é atraído pelo lado positivo da outra. Elas se atraem entre si, tem uma força mantendo juntos, não é nenhuma força sobrenatural, espiritual ou astrológica, é realmente uma força elétrica. Então, a água, as moléculas todas, elas se atraem mutuamente. Não chega a ser uma ligação muito forte, chama ponte de hidrogênio, é o hidrogênio que está tentando ali, né, uma relação extraconjugal com o oxigênio alheio, né, mas as moléculas elas se atraem eletricamente. É por isso que a água é líquida nessa temperatura que a gente vive. Então veja, nós vivemos num planeta líquido, você é líquido nessa temperatura amena, não é por enquanto, porque não deveria ser, ela deveria evaporar, mas como tem essa ligação elétrica entre as moléculas, a água continua líquida. E aí o experimento que eu falei que a moça fez é o seguinte, ela está na beira, ela está sei lá onde, na Groenlândia, na Islândia, em algum lugar desses que parece outro planeta, né? Ela está num caiaque, né, remando ali na água, tal, tá cheio de gelo em volta, pedaços de geleira, tal, boiando. A primeira questão ali é a seguinte, por que que o gelo boia? Esse é outro milagre absolutamente extraordinário. Eu sei que não parece extraordinário, porque todo mundo sabe que gelo boia. Mas por que gelo boia? Veja, quando você esfria alguma coisa, normalmente ela contrai, ela fica menor, ela fica mais densa. Então a água tem um comportamento gozado. Qualquer outra substância, a hora que você começa a esfriar e ela eventualmente congela, vira sólida,
imediatamente aquilo, como é mais denso, vai para o fundo. A água não, vai para cima. Por que que vai para cima? Porque por conta dessas cargas elétricas, a hora que você começa a tentar forçar a água a se comprimir, ela se estrutura numa estrutura de cristal, numa estrutura hexagonal. Os átomos travam num certo arranjo que ocupa mais espaço. Então, essa peculiaridade da água, essas cargas elétricas, fazem com que ela não consiga se contrair, pelo contrário, ela se expande. E aí o gelo flutua, o que também, convenhamos, é sensacional, porque a Terra já foi coberta de gelo, né? Quando o mar estava coberto de gelo, embaixo a água, o gelo é um excelente isolante, e a vida conseguiu prosperar embaixo da água, né? Protegida ali por uma camada de gelo. Então vamos voltar para o experimento da moça. Ela pega um cano de PVC, ela esfrega num casaco de lã, numa malha de lã. O que acontece? É aquele truque que muitas vezes você faz numa festa de criança, né? Você esfrega um plástico na sua própria roupa e você pega um balão, daqueles balões de aniversário, aquilo atrai o balão, aquilo faz arrepiar os cabelos, aquilo deixa o cabelo da criançada em pé. Você, na hora que você esfregou, né, você gerou ali, se deslocou elétrons, aquilo fica carregado eletricamente, e aí você tem forças elétricas, forças eletrostáticas que deixam o cabelo da criança em pé. Pois bem, ela esfrega o cano de PVC fica com uma carga provavelmente positiva, eu imagino, né? E aí o que acontece? Ela pega, até lá com uma garrafinha d'água, ela faz um fiozinho de água cair, um fiozinho, como se fosse uma torneira um pouco aberta. Assim. A hora que ela aproxima o cano carregado, né? Aproxima o cano do fio de água, o fio de água tenta se aproximar, ele tenta tocar, parece mágica, parece um magneto, parece algum tipo de força estranha. Não, aquilo é só para demonstrar que a água, né, mesmo na forma líquida, ela tem essa questão de polaridade elétrica. Se coloca alguma coisa eletricamente carregada, isso faz com que aquele fiozinho de água se desloque. E daí? Aí eu vou conectar isso com o vídeo da nossa querida Sabine Rosenfelder, que é a nossa alemã preferida aqui no Radinho, né, que ela está contando o seguinte, veja bem, nós conseguimos, graças ao nosso empenho e à nossa cegueira e à nossa burrice, né, nós conseguimos basicamente parar um oceano. Né, a gente já comentou aqui no Radinho, né, você tem no Oceano Atlântico uma corrente, né, você tem água que sai quente do Equador, ela vai, né, uma corrente, parece uma esteira rolante, ela vai na direção da Europa, quando chega na Europa, essa água quentinha, que vai tornar a temperatura da Europa mais amena, ela chega ali, o que acontece, você tem, obviamente, você está chegando cada vez mais perto do Polo Norte, né, você está chegando mais perto da Groenlândia, o diabo, ela começa a esfriar e ela começa a afundar, e aí ela volta de novo pro Equador e fica isso sem parar. Isso está levando o calor o tempo todo para a Europa. O que está acontecendo é que nós estamos promovendo o derretimento das geleiras, né? O derretimento das geleiras está jogando uma batelada de água doce, que não é água salgada, né? Está jogando uma batelada de água doce lá perto da Europa. Isso está bagunçando o coreto, essa corrente está entrando em parafuso. E nos últimos anos está cada vez mais claro que ela vai parar antes do que a gente previa. E a gente estava imaginando que isso seria no final do século, algo me diz que talvez isso seja durante as nossas vidas. Não é? Então a gente conseguiu, pela absoluta teimosia, burrice, né? Não, o ChatGPT é mais importante que tudo, o carro a diesel é mais importante que tudo, né? Entrega gratuita da China é mais importante que tudo, sei lá. Não é? Então a gente está parando um oceano e isso vai promover o quê? Provavelmente uma era do gelo na Europa. A Europa provavelmente vai gelar, vai cair 5 a 10 graus, né? Isso vai ser trágico do ponto de vista de alimentação, vai ter gente migrando, vai ser um Deus nos acuda, né? Ninguém está muito pronto para isso, mas a conexão aqui com essa história desse experimento caseiro que você pode fazer em casa é a seguinte, o mar, né, que tem essa quantidade colossal de água, aliás, uma quantidade, a água tem no universo, se você pega o sistema solar, ele está cheio de água, a água é muito abundante, a gente achava que a água era algum privilégio nosso, né? Aliás, a água não nasceu com o nosso planeta, ela chegou aqui através de meteoros e cometas, né, foi caindo bloco de gelo, bloco de gelo, bloco de gelo no começo da vida do planeta, a gente acumulou um monte de água. O que acontece? A água, como as moléculas, elas se atraem mutuamente, para você separar
dá trabalho, você precisa de muita energia para fazer com que a água se separe, que ela evapore. Então, ela tem essa resistência a evaporar. Então, ela consegue acumular muito calor, continuando sendo líquida. Ela consegue acumular muito calor antes de evaporar, certo? Então, é essa capacidade de absorver muito calor antes de evaporar que justamente propicia essas correntes gigantes transportando calor, né, de um hemisfério para o outro, de um lado para o outro, graças a uma peculiaridade da molécula da água que tem essa atração maluca. Então veja, pequenas coisas de ciência, pequenas coisas que alguém poderia tentar explicar de outra maneira, né, punição divina, não sei o que poderia ser, mas veja que coisa interessante, uma peculiaridade, né, dessa molécula que é super abundante, não é privilégio nosso, não é, que a gente está contaminando, que obviamente a gente está acabando com os lençóis freáticos. Aliás, falando nisso, para quem mora em São Paulo, parabéns para a cidade onde eu nasci, inclusive, a Beth Pacheco fez uma reportagem extraordinária, muito parecida, inclusive, com um documentário chamado Entre Rios, eu vou tentar dar o link para os dois aqui, mostrando o quanto a cidade de São Paulo foi burra ao soterrar, ao eliminar, ao fazer desaparecer magicamente inúmeros rios, né? Tinha rio para tudo quanto é lado nessa cidade, essa cidade era cheia de rios, riachos, nascentes, está tudo debaixo da terra. E isso tem provocado, obviamente, enchentes, tem provocado ilhas de calor, uma completa burrice, né? Então, para quem quiser entender um pouco mais a burrada que o progresso fez em São Paulo, né, eliminando esses cursos d'água naturais, então eu vou dar essa reportagem da Beth Pacheco, que tem feito um trabalho extraordinário. Ela tem um programa na Globo News chamado Balaio, que está ótimo, sensacional, né? E vou dar esse documentário também, que acho que é um trabalho acadêmico da FAO, se eu não me engano, chamado Entre Rios, muito interessante, mas a questão é essa, não é? A hora que você começa a entender como todas as coisas funcionam, como todas as coisas dependem umas das outras, né? Como qualquer narrativa sem pé nem cabeça empobrece essa visão, né? Como a gente deveria estar, como diz Caetano Veloso aqui, né? Pensando, investindo em outras palavras. Acho que é por isso que eu faço Radinha, para trazer outras palavras, para a gente repensar um pouco, né, essas malas que a gente recebe de herança e continua carregando. Essa é uma visão que o Yuval Harari traz, que eu acho ótima, que todos nós nascemos já carregando mala dos outros, né? Você não precisa carregar algumas malas. Voltando para a questão de Auschwitz, uma história, até para dar um pouco de perspectiva histórica, eu terminei na semana passada uma série do The Rest is History sobre a invasão da Polônia. Eu não sabia nada. A Polônia tem uma história trágica, uma história complicadíssima, porque a Polônia foi Polônia por muito pouco tempo. E tem lapsos assim que ela consegue ser Polônia, porque senão ela é desmembrada pelo império de não sei quem, desmembrada pelo império de não sei da onde. Aí ela, conseguimos ser Polônia de novo, né? Aí vai lá o Hitler e, né, com aqueles planos estúpidos, né, de que, por alguma razão delirante, o povo alemão tem direito a mais espaço, parêntese, isso parece muito com a teoria do Trump, do destino manifesto, como se o povo americano tivesse algum mandato divino, sei lá, alguma ordem divina, né, de você conquistar tudo, né, não estou brincando, faz parte do discurso do Trump, essa mitologia americana do destino manifesto, como se eles tivessem sido eleitos por Deus para fazer o maior país do mundo, não é? Mas então, o Hitler com essa história completamente maluca de querer, não, a gente precisa de espaço vital, ele decide invadir a Polônia, e não é só invadir a Polônia, o plano do cara é de aniquilação. Ou aniquilação porque na cabeça desses malucos nazistas, o povo polonês era um povo inferior que não merecia viver. Então, quando ele invade a Polônia, não é só para pegar um porto ou para fazer um corredor, não, a questão é aniquilar. Tanto que os primeiros campos de concentração não eram necessariamente para judeus, eram campos de trabalho forçados. É assim que nasce Auschwitz, nasce como um campo de trabalho forçado, porque os alemães querem aniquilar os poloneses pelo trabalho, trabalhar até morrer. Todo mundo ali vai trabalhar até morrer. A morte faz parte do plano, o que é sinistro, porque logo na entrada eu me recuso a compartilhar essa foto, porque é muito dolorosa, mas está lá na entrada de Auschwitz, o trabalho liberta, Arbeit macht frei. O trabalho não, você vai morrer aqui trabalhando. Então o plano era de aniquilação,
né, da população polonesa. E aí, para piorar a situação, né, o que acontece, os poloneses são pegos meio de surpresa, não estavam muito preparados para isso. Para complicar, o Hitler tinha feito um acordo com Stalin, o que na época deixou todo mundo desconcertado, porque um dos pontos fortes do nazismo era o horror ao comunismo, né? Porque é como se o Bolsonaro fizesse de uma hora para outra um acordo com, sei lá, com Boulos, não sei. Né? Mas então, Hitler faz um acordo com Stalin, que é justamente o arqui-inimigo. Mas peraí, você não era arqui-inimigo, mas como assim você faz um acordo? Pois bem, então, quando Hitler invade a Polônia, o Stalin e a União Soviética invadem a Polônia também, desmembram a Polônia, cada um pega um pedaço, não é? Começa um processo de deportação, prisioneiros são levados para a União Soviética, a Alemanha também acaba, eu já esqueci o número de mortos na Polônia, que são alguns milhões, eu não lembro se são 10 milhões, eu não lembro mais o número, não é? Então, essa história é tristíssima, tem uma história, e é interessante porque o The Rest is History, eu acho que para tentar dar um tom um pouquinho mais leve, porque foram 3 episódios bastante tristes sobre tudo o que aconteceu na Polônia, perseguição, as mortes, os campos de concentração, antes mesmo da questão judaica, eles resolveram terminar com uma homenagem ao heroísmo polonês, com uma história muito maluca. O que acontece é o seguinte, o Hitler se alia ao Stalin, certo? Certo. O Stalin conquista uma parte da Polônia e leva um monte de poloneses lá para, sei lá para onde, para a Sibéria, não é? Só que num determinado momento o Hitler trai o Stalin e resolve atacar a União Soviética. Aí o Stalin fica puto e resolve se aliar aos aliados, né? A Inglaterra, o que é outro delírio. Como é que os aliados vão se aliar a um monstro? Todo mundo sabia que o Stalin era um monstro, assassino, não é? Mas não tem o que fazer, né? O Ocidente se alia os aliados se aliam com o Stalin contra o nazismo, tanto é que Auschwitz, na verdade, é liberada pelos soviéticos, não é? Mas aí tem uma questão, que os poloneses, aí o que acontece, a União Soviética falou, vamos fazer o seguinte, eu tenho um monte de prisioneiros de guerra aqui, são 500 mil, 1 milhão, nem sei mais, né? Ok, tá legal, eu vou libertar esses caras, mas eu não quero esses caras por aqui, porque eles representam um perigo para a União Soviética, porque eles odeiam os soviéticos, eles são militarmente treinados, eu não quero esses caras, vocês precisam de soldado polonês? Tá bom, mas só o seguinte, eles não podem ficar por aqui. Então começa um movimento completamente delirante de pegar os poloneses que estavam em campos, né, de concentração soviéticos, levar esses caras para muito longe. São centenas de milhares de pessoas que começam a ser reunidas em navios e levados para o norte da África. Imagina, o cara sai da Sibéria e vai parar sei lá onde, né? Não sei onde, Marrocos, nem sei onde os caras vão parar. Né? Então, bom, pronto, agora esses caras vão fazer parte do esforço de guerra aliado contra os alemães. E aí tem uma história muito peculiar, que se eu não me engano, no que hoje é o Irã, né, você tem uns soldados poloneses ali que estão chegando, não estão entendendo nada, e de repente chega um garotinho com um filhote de urso. Eu falo, cara, um filhote de urso? Olha só, a gente tem urso na Polônia também. Fala, você não quer comprar? Mas por que você está vendendo? Não, porque é o seguinte, mataram os pais desse urso aqui e eu vou vender, normalmente eu vendo para circo, né, para quem faz espetáculos, que realmente é degradante para o urso. Aí o cara pega o filhotinho, compra, não sabe muito o que fazer, volta não sei para onde, deixa com outro superior militar. Moral da história, o urso ele acaba ganhando o nome de Wojtek. O urso acaba virando praticamente um mascote de uma certa companhia militar polonesa. Ele é uma farra, ele é super divertido, ele fuma, ele bebe, ele persegue as meninas, ele entra no banho das meninas. O urso é uma farra, todo mundo adora o urso, né? E quando os poloneses são convidados não é a palavra certa, né? São mobilizados para ajudar numa das ofensivas mais sangrentas da Segunda Guerra, que é a tomada de Monte Cassino. Monte Cassino, eles acabam destruindo, né, o mosteiro beneditino para tentar expulsar os alemães. Não é? Essa é uma tomada sangrenta, ninguém tinha conseguido, porque é uma fortaleza alemã no alto de um penhasco. Então vem essa companhia de poloneses e junto vem o Wojtek. A história é engraçada, porque quando chegou na hora de transportar a tropa, o cara falou, não, eu não posso levar um mascote, eu só posso levar soldados. O que os poloneses fizeram? Fizeram do urso um soldado. Então ele virou oficialmente um soldado polonês, ele acompanha a tropa, né? E acontece que eles descobriram que o urso ele era muito bom para carregar munição, o cara era muito forte. Pega essa munição gigantesca, que deve pesar dezenas de quilos, me ajuda a colocar no canhão.
Então hoje os símbolos do heroísmo polonês é um urso carregando uma bala de canhão. Esse é o urso Wojtek, que auxiliou na tomada do Monte Cassino, um episódio especialmente sangrento, mas que também demonstra aí essa história de, imagina, planos de aniquilação, palavras completamente delirantes. Imagina, os poloneses no cruzamento de duas rios, né, duas Foz do Iguaçu de palavras, né, as palavras soviéticas, as palavras nazistas, e os caras tentando construir ali a própria história, e de repente um símbolo inspirador para eles é o urso Wojtek, que pelo visto gostava de cerveja também. Ufa, falei bastante, são histórias especialmente dolorosas, sobretudo porque essas palavras continuam por aí, essas palavras continuam contagiando, cegando, contaminando, né, gerando sofrimento. Né? Eu lembro que recentemente um conhecido meu resolveu montar ali um gráfico da curva, de não sei do que, da cultura. Eu falei, desculpa cara, gráfico não sangra. Não adianta a gente olhar a história com gráficos e curvas. Né? Tá certo ali o memorial de Auschwitz que mostra nome, sobrenome, mostra o rosto, mostra os sorrisos, não são pessoas. Né? Não adianta achar que isso teve algo. Não, isso são pessoas. Né? E está aí, aliás, um bom ponto que o Val Harari, que é ateu, né, que ele coloca ali que o parâmetro último deveria ser o sofrimento. Alguém está sofrendo? Então tem alguma coisa errada. Né? Não importa em nome do que ela está sofrendo, mas se alguém está sofrendo, tem alguma coisa errada. Né? Esse deveria ser o nosso último parâmetro. Né? Então eu vou deixar vocês aqui agora com, sei lá, 1 minuto e pouco, espero que seja prazeroso, né, desses sons de criaturas que pairam, né, acima das nossas fronteiras e narrativas e ideias e bandeiras e times e nações, né, que estão por ali cantando e que felizmente nesse projeto, né, um cara da África do Sul resolveu libertar, tirar de gaiolas, né, tirar de cercas, tirar de sei lá da onde, da casa de malucos, né, e deixar que as aves sejam aves. Né? Então fica aqui um presente para vocês, parabéns aí para o Parque das Aves, parabéns para a Foz do Iguaçu, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.